Alô pessoal, bom dia. Estou passando por aqui hoje para deixar algo que está queimando no meu coração. Na verdade, algo que sempre queimou na minha vida desde o dia que eu recebi a palavra de fé, a palavra, o reino de Deus no meu coração, até desde o dia que eu ouvi a voz irresistível do Senhor me chamando, né, vem e me segue. A Bíblia diz de fato que Deus é amor. E essa palavra é algo que nós estamos ouvindo muito hoje em dia, que Deus é amor, Jesus é amor e tudo é amor. Mas nós não podemos banalizar o amor de Deus. O amor de Deus não é passar a mão na cabeça. Deus continua sendo um Deus santo. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor, inclusive no Novo Testamento, é a mesma Bíblia que diz no Novo Testamento que sem santidade ninguém verá o Senhor. O mesmo Jesus que é amor e que de fato é amor, e eu não estou aqui negando que ele é amor, é o mesmo Jesus que diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem morrer para si mesmo. Não adianta a gente cantar e se emocionar com músicas, ou com discursos, ou com palavras de efeitos, ou com, sei lá, com frases de efeitos, ou com canções, ou com lágrimas, nada disso. A Bíblia diz que nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que morrer para nós mesmos. O apóstolo Paulo diz que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É muito bonita a história que hoje se conta, que Jesus não negou as prostitutas e que ele se sentou com os publicanos, que se sentou com as pessoas que bebiam, que se sentou com as pessoas que eram os rejeitados. Realmente, de fato, ele se sentou com essas pessoas, mas ele se sentou para fazer a diferença. E mais, ele se assentou nesse lugar para pregar o evangelho do reino. Mas, Fernandinho, qual é o evangelho do reino? O evangelho de arrependimento. A minha pergunta é, esse evangelho é o evangelho que tem sido pregado hoje? A minha pergunta é esse evangelho que está sendo dito hoje? A Bíblia diz que desde então pregou Jesus, arrependei-vos. Arrependei-vos. A Bíblia diz que João Batista, e eu quero te lembrar que João Batista está no Novo Testamento, diz que ele pregava arrependimento. A Bíblia também diz que os apóstolos, depois de Atos, né, que também está no Novo Testamento e está na graça, na dispensação da graça, também pregava arrependimento. Então, sem arrependimento, nós não podemos viver o reino de Deus, nós não podemos viver. A Bíblia diz que quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, e isso me fascina, e eu amo essa parte, porque Jesus não afinava para ninguém. E é isso que eu quero falar com você, e eu não quero me alongar muito. Não adianta a gente pregar um evangelho para artistas, não adianta a gente pregar um evangelho para celebridades, não adianta a gente pregar um tipo de evangelho para jogadores, não adianta a gente pregar um evangelho para crianças, não adianta a gente pregar um evangelho para roqueiro, não há um evangelho para funkeiro, não há um evangelho para pagodeiro. Não existe o evangelho é o poder de Deus. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Eu e você, nós temos que simplesmente pregar. O que eu vejo, e com a minha humilde opinião, é que hoje nós estamos tentando enfeitar. Nós estamos tentando colocar uma cerejinha no bolo do evangelho. O evangelho não precisa colocar querosene dentro da gasolina, não precisa colocar água no leite, não precisa misturar. Ele já é pleno, ele já é suficiente, ele já é absoluto. Não existe nada que pode ser contribuído. A minha voz não pode ajudar o evangelho, a minha melodia não pode ajudar o evangelho, a minha criatividade não pode ajudar o evangelho. O evangelho é o poder de Deus, não são persuasão de palavras, não é sabedoria de palavras, não é nada disso, não é eloquência, é poder de Deus, é unção de Deus. A Bíblia diz que é unção que quebra o jugo.
Então, não adianta eu e você, a gente tentar pregar uma forma, isso, aquilo, para poder tentar convencer as pessoas, ou tentar fazer com que o evangelho fique mais, sabe, mais legal. O evangelho não vai ficar mais legal. O evangelho é o evangelho. O evangelho precisa renunciar, precisa se arrepender. Quando Jesus estava com Nicodemos, um cara que era o bambambam, ele poderia virar e falar bem assim, pô, cara, você já conhece muito, você é um, pô, você se agregar ao meu reino, a isso, pô, se você virar meu discípulo, você vai ser o cara. Faz o seguinte, entra no processo. Hoje essa palavra está muito famosa também. Então entra num processo, vai me seguindo, vai, sabe, porque você já conhece bem as escrituras, você é quase um cristão. Então, ele poderia virar para Nicodemos e falar bem assim, ó, vai me seguindo, vai levando, e que o Espírito Santo vai fazer a obra em você. Não, Jesus ele simplesmente virou para ele e falou o seguinte, cara, é o seguinte, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E ponto. E ponto. Esse Jesus amoroso, esse Jesus legal, esse Jesus de óculos escuro, de sunguinha na praia, que todo mundo está pregando, que é o cara super moderno, que é o maior cara que tuita tudo, que é o cara que se fosse hoje, hoje, Jesus estaria, sabe, na praia de óculos escuros, tuitando e no Instagram tirando as altas fotos. Esse Jesus, ele não mudou o seu preço. Ele não mudou o seu preço para Nicodemos, que era um bambambam, mas também ele não mudou o seu preço com a prostituta, ele não mudou o seu preço com a adúltera. Ele estava lá diante de uma cena horrível, com os caras querendo apedrejar, e ele falou bem assim, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o evangelho de hoje que estão pregando, ele é assim, ele fica só com essa primeira parte, que você, não julgueis, é amor, vem cá, tadinho de você. Mas a gente esquece da segunda parte. A segunda parte diz, olha, vá e não peques mais, para que não aconteça a você algo pior. Então o evangelho não muda, o evangelho é o poder de Deus. Então eu quero desafiar você para você pregar o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é que ele está no trono, é que ele é Senhor, é que ele é o bom pastor, é que ele quer governar a nossa vida, ele quer governar a nossa história, é que ele é um tesouro tão precioso que ele não dá jeitinho na nossa vida, ele muda a nossa vida. Ele governa a nossa vida. Ele imagina uma árvore, não tem como. O evangelho não é algo que muda, que poda as folhas. Não, o evangelho é algo que vai lá na raiz e corta a raiz. E agora vive não mais eu, mas ele vive em mim. Não é mais a minha vontade, não são mais os meus sonhos, não é mais o meu jeito de fazer as coisas, mas é o jeito dele de fazer as coisas. Então isso é o evangelho. É o evangelho, seca-se a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus continua para sempre. Então não tem como a gente mudar o evangelho, não tem como, torna a dizer, não tem como você tentar fazer um evangelho bonitinho para fulano ou para beltrano, para celebridade ou para jogador de futebol, ou para pagodeiro ou para roqueiro. O evangelho é para um só. A mensagem é para um só. Mas, Fernandinho, você não tem que contextualizar. Cara, eu estou cansado, eu estou há 18 anos na estrada. Eu estou cansado de ver roqueiros, caras com alargadores do tamanho, com piercings não sei da onde, com tatuagens quase na parte branca do olho, se converterem com mulheres do coque, de saias, com coque na cabeça, com as nossas irmãzinhas que não sabem falar gíria nenhuma. E como é que você me explica isso? Como que você me explica isso? Então a gente não tem que estar com calça apertadinha, nem na moda, nem no isso, nem naquilo, para poder chegar naquele pessoal, ou naquele grupo, ou naquela outro grupo. Cara, o que você precisa é ter o poder de Deus dentro de você. Você precisa da glória de Deus inundando você. Você precisa da unção de Deus sobre a sua vida para que você possa inundar as pessoas. É isso que eu quero passar e falar para você. Deus abençoe vocês e um beijão para todos. Fica na paz.